Boa noite, irmãos. É uma alegria estar aqui de novo na casa do Senhor para louvar e cultuar o teu santo e bendito nome. Salmo 34 fala: louvarei ao Senhor a todo tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao nosso Deus. Pai de misericórdia, Deus querido, Pai amado, nós, em nome de teu Filho Jesus, estamos na tua presença, porque só através do teu Filho podemos chegar até o Senhor. Nós estamos com o coração alegres, estamos felizes, gratos, Pai, por tudo que tem feito em nossas vidas, porque nós entendemos que sem a tua misericórdia nós não teríamos chegado aonde chegamos, ó Pai, com saúde, Senhor nosso Deus, sobre a tua proteção. Amém. Obrigado, Deus, por tudo que tem feito em nossas vidas, a vida da tua igreja. Pai. Te pedimos, Senhor nosso Deus, que o Senhor esteja conosco no decorrer desta noite, nos louvores que aqui foram apresentados, Senhor nosso Deus, na mensagem que vamos ouvir, e saímos daqui, Pai, edificados com a tua palavra. Que esta palavra possa falar no meu coração, no coração de toda a tua igreja. Amém. Que possamos estar, Pai, cada dia revestidos do teu poder, Pai. Amém. Que possamos aplicar em nossa vida aquilo que aprendemos no dia a dia com a tua palavra, Pai. Amém. Abençoa aqueles que já estão aqui, abençoa aqueles que não puderem estar conosco por motivo de enfermidade. Senhor, alcança cada um nosso nome dele, a saúde dele, do teu servo, e os demais irmãos que estão enfermos, Pai. Possa estar com cada um, Pai, curando, dando força, vigor, porque logo estará aqui conosco na tua casa, junto para te louvar e agradecer o teu santo nome. Fique conosco no decorrer dessa noite, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, vamos estar louvando o hino número 12.
Ainda de pé, vamos agora ler a nossa leitura responsiva que se encontra em Salmo 45, de 1 a 7. Como sempre, eu leio os primeiros, os irmãos segundo. O meu coração ferve com palavra boa, falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és mais formoso que os filhos dos homens, a graça se derramou em teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a tua espada à coxa, ó valente, e com a tua glória e a tua majestade. E neste teu esplendor cavalga prosperamente, por causa da verdade, da mansidão e da justiça, e a tua destra te ensinará coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos caíram debaixo de ti. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Todos. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Amém. Eu vou pedir ao nosso pastor Jonas que venha até aqui para falar. Oremos. Te agradecemos mais uma vez, Senhor, pela tua palavra. Amém. Lida e ministrada pelo teu Espírito Santo aos nossos corações. Amém. E jamais, ó Pai, ela volte vazia, mas que ela possa prosperar para aquilo que o Senhor a tem enviado aos nossos corações. Amém. Continua falando conosco, Senhor, através das orações, da adoração, da pregação, da comunhão, de tudo aquilo que o Senhor preparou para nós nesta noite. Amém. E abençoe o irmão José Antônio na direção desse culto, sua família, a esposa, a irmã Helena, que foi cirurgiada, mas que passa bem, graças a Deus. E abençoe todos aqueles que também estão se recuperando das suas enfermidades. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, vamos estar louvando ao nosso Deus com o hino 81, aos irmãos que veio preparado para o dízimo e oferta. Não, desculpa, pode irmão. ser. Pode ser então.
a Sônia aqui para apresentar os visitantes. Graça e paz, irmãos. Só para aqueles que não estão sabendo, hoje o evento lá na delegacia foi uma bênção. Glória a Deus, né? Obrigada pelas orações. Muito obrigada. Hoje nós temos o prazer, né, de conhecer aqui a nossa visitante Dalva Teixeira. A Dalva. Irmã do irmão Paulo. Irmã do nosso irmão Paulo. Dalva, muito obrigada pela sua presença. É uma alegria tê-la aqui conosco, viu? Que Deus abençoe grandemente sua vida e volte sempre que desejar. Deus abençoe. Amém. Temos a namorada do Rafinha, que já é da casa, né? Mas sempre é uma alegria tê-la conosco. E todos os demais irmãos e amigos que estão aqui presentes. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Ainda quero agradecer a saúde restaurada do nosso irmão Gerson, né? Amém. Deus continue abençoando ele e que ele seja totalmente restaurado. Vamos estar de pé agora, vamos cantar o hino 469, Corajosos.
Vamos às participações de louvores. Nós temos aqui primeiro o nosso irmão Paulo, depois o nosso irmão Genur, depois a nossa irmã Luciana, o irmão Marcelo. O hino que eu vou cantar tem como título Tua Alma Está Ferida. Eu não sei se é uma pergunta ou está dizendo que a alma está ferida. Mas o nosso irmão que está na glória, Luiz de Carvalho, cantava muito este hino. Já se apoderou de ti.
desperta um novo dia em teu favor. Lembrar de Deus e amor, Jesus nos fala assim: cansados e oprimidos, vinde a mim. Mas sobre vós meu jugo eu vos aliviarei, e descanso vossas almas gozarão. Pois o meu fardo é leve, meu jugo é suave, paz perfeita vós tereis no coração. Se creres, meu amigo, terás a salvação, plena paz inundará teu coração. Escuta a voz de Cristo, Jesus nos fala assim: ó cansados e oprimidos, vinde a mim. Mas sobre vós meu jugo eu vos aliviarei, e descanso vossas almas gozarão. Pois o meu fardo é leve, meu jugo é suave, paz perfeita vós tereis no coração. Eu vou dar oportunidade aos irmão Luciano e irmão Marcos. Graças a Deus, irmãos, boa noite. Hino 62 do cantor cristão, nome precioso. Levado contigo no
bom estar louvando a Deus. Agora eu vou passar a palavra ao pastor que vai nos trazer a mensagem. Possamos estar em comunhão, possamos sair edificados com a tua palavra. Irmão Marcos e também o irmão Luiz, esposo da irmã Cristina, nos procuraram dizendo quando tivemos algum serviço para fazer na igreja, que os procurasse. E ontem já comecei a abusar da bondade, irmão Marcos, né? Nós pensamos na torre da igreja, que há 5 anos eu não subia lá, e preocupado com as infiltrações lá, então, mas graças a Deus não está assim tão estiorado, como costumo dizer, estragado, mas estamos fazendo uma prevenção para quando as chuvas vierem, estamos impermeabilizando lá, porque tem infiltrações quando chove muito. E o irmão Marcos então se ofereceu para ajudar, estamos aproveitando aí para já começamos a fazer o serviço de impermeabilização lá. Agradecemos a Deus por esses irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus agora, irmãos, em Hebreus capítulo 8, versículo 10. Hebreus 8, 10. Convidamos todos os irmãos que vão passar mais tempo sentados do que eu, né? Em reverência à palavra de Deus, colocarem em pé para fazermos esta leitura da palavra de Deus. Hebreus 8, versículo 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, porque sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amém. Podem sentar, irmãos. O Deus dos crentes, quando falamos crentes, não estamos tratando de uma denominação, de um movimento religioso, mas de um estilo de vida. E os homens podem ser divididos em 3 grupos. O primeiro são os que creem em Deus, mas apenas no intelecto e moralmente falando. São os que acreditam que Deus existe, mas são homens naturais que ainda não passaram pela experiência da regeneração. E Tiago faz uma pergunta pertinente, no sentido, quando ele, capítulo 2, versículo 9, ele pergunta: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e estremecem. Então, primeiro grupo são os que dizem crer em Deus, mas apenas no intelecto, ou moralmente falando. O segundo grupo são os chamados de politeístas, ou seja, dizem crer em Deus, mas creem em outros deuses. Jeremias capítulo 16, versículo 20, há uma pergunta interessante
Acaso fará o homem para si deuses que de fato não são deuses? E na vigência da lei mosaica, os politeístas ou idólatras não eram tolerados, eram tratados com bastante rigidez. Deuteronômio capítulo 17, versículos 2 e 5. Quando no meio de ti, em alguma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, então levarás este homem ou esta mulher que praticou, cometeu este mal, às tuas portas e os apedrejarás até que morram. Olha que lei bastante severa contra os idólatras ou contra os politeístas. Mas há um terceiro grupo, irmãos, aqueles que negam a existência de Deus. E Davi os chama de nécios ou insensatos. White Law, ele declara o seguinte: se existe ou não uma suprema inteligência pessoal, infinita e eterna, onipotente, onisciente, onipresente, o Criador, o sustentador e governante do universo, imanente em tudo ainda que transcendente a tudo, gracioso e misericordioso, Pai e remidor da humanidade, é, sem dúvida, o mais profundo problema que possa agitar a mente humana, jazendo à base de todas as crenças religiosas do homem, está ligado não apenas à felicidade temporal e eterna do homem, mas também ao bem-estar e progresso da sociedade ou da raça humana. Nós temos uma outra declaração de Chalmers. Ele declara: para asseverar categoricamente a não existência de Deus, o homem se vê obrigado a arrogar-se à sabedoria e à onipresença de Deus, precisa explorar até os confins do universo para estar certo de que Deus não está ali. Há de interrogar a todas as gerações da humanidade e todas as hierarquias do céu para estarem certos de que eles nunca ouviram falar em Deus. Nós poderíamos também dizer, irmãos, usar um outro tema para essa mensagem: o Deus dos crentes, ou o Deus dos que creem, ou Deus dos convertidos ou regenerados. Nós compreendemos pela Bíblia, a palavra de Deus, que Deus, como Criador e mantenedor de todo ser vivente e do universo, é o Deus de toda a terra. Os filhos de Coré declaram no Salmo 47, versículos 6 a 8: salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Porém, meus irmãos e amigos, no plano redentivo, este Deus é o Deus somente dos que creem, ou o Deus dos crentes, dos que foram resgatados por Cristo através do seu sangue. E João, no livro do Apocalipse, capítulo 5, ele teve essa visão descortinada
diante dos seus olhos. Versículo 9, ele declara: e entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Em Apocalipse ainda, capítulo 1, versículos 1 e 6, está escrito: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Nós vimos, portanto, irmãos, os perfis dos deuses que são fruto da imaginação humana. O Salmo 115 descreve: tem boca, mas não falam, os deuses criados pelas mãos humanas. Tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, e o pior, tornam-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Agora, irmãos, diante dessas premissas, quais são, então, os atributos desse Deus, que é o Deus dos crentes, ou Deus dos que creem? Quando falamos de atributos, estamos falando das qualidades inerentes à substância e que constitui uma descrição analítica e mais próxima dela. Atributo, irmãos e amigos, é aquilo que é o próprio de um ser, é o caráter essencial de uma substância. Os teólogos se divergem quanto ao uso do termo atributo, que, segundo alguns, transmite a noção de acrescentar, ou consignar, ou declarar alguma coisa a alguém. Portanto, pode criar a impressão de que alguma coisa é acrescentada ao caráter de Deus ou à natureza de Deus. O termo sugerido por alguns, que coaduna com o caráter e a natureza de Deus, seria propriedade, no sentido de indicar que é próprio de Deus e de Deus somente, unicamente. Quais são, então, irmãos, os atributos ou propriedades de Deus? Vamos ver aqui alguns à luz das Escrituras, à luz da palavra de Deus. Em primeiro lugar, o nosso Deus é um Deus autoexistente, ou seja, Ele tem em si mesmo a base da sua existência. Ele não só é independente, como também faz tudo depender dele. E o apóstolo Paulo, no livro de Atos, capítulo 17, de 24 a 28, ele declara: o Deus que fez o mundo, quando ele estava lá naquele Areópago, em Atenas, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Deus que fez, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. A razão da nossa existência é Deus. Se alguém conseguisse tirar
Deus de nós não sobraria nada, apenas um cadáver ambulante, graças a Deus, que ninguém pode nos tirar de Deus ou nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Segundo lugar, irmãos, além da autoexistência, o nosso Deus, Ele é imutável. É a perfeição pela qual não pode haver mudança nele, não somente em seu ser, mas também em suas perfeições, propósitos, promessas. Todas são infalíveis. E em virtude desse atributo, nosso Deus é exaltado acima de tudo quanto há, acima de todos que existem. E Ele é imune de todo acréscimo e diminuição em seu ser e em suas perfeições. A imutabilidade de Deus, irmãos, é claramente confirmada e consignada ou ensinada nas páginas das Sagradas Escrituras. Por exemplo, Êxodo, capítulo 3, versículos 14 e 15. Disse Deus a Moisés, quando o enviou para falar com o arrogante Faraó, quando o Faraó perguntasse quem te enviou aqui, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Interessante, irmãos, que este verbo, uma forma que produz o passado, presente e futuro ao mesmo tempo, é de onde se forma o nome Yahweh, Jeová, que indica a natureza eterna e a natureza imutável de Deus. Terceira qualidade de Deus, a infinitude ou a infinidade. Isso mostra a perfeição de Deus. Ele é isento de toda e qualquer limitação, diametralmente oposto a nós. Ele não é limitado de maneira nenhuma pelo universo, por esse mundo caracterizado pela relação tempo-espaço, que ele não fica restrito, encerrado nesse universo que ele mesmo criou. A sua infinidade abrange sua perfeição absoluta, sua eternidade, sua imensidade. E observe, irmãos, o que Salomão declara. Ele fala em sua oração em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Mas de fato, ele começa com uma pergunta: habitaria Deus na terra? Eis que todos os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa e eu edifiquei. E uma outra passagem na Bíblia que o Senhor fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, ou seja, não que Ele não esteja aqui conosco, não é? Mas que esses materiais, eles não passam de coisas materiais, né? Mas o templo que Ele habita e quer habitar é em nosso coração, é em nosso ser, é em nossa vida, meus queridos irmãos. Em quarto lugar, vamos falar sobre a espiritualidade, o aspecto espiritual de Deus. A Bíblia, é verdade, não nos dá uma definição clara de Deus. O que sabemos dele foi o que Jesus disse à mulher samaritana, João 4, 24. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus não diz meramente que Deus é um espírito com E minúsculo, mas que Ele é espírito. A ideia
de espiritualidade exclui necessariamente a atribuição de qualquer coisa semelhante à corporalidade de Deus. Nós relegamos, irmãos, as fantasias de alguns antigos gnósticos e místicos que a Bíblia fala, né, desses personagens. E a palavra de Deus nos apresenta esse Deus como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno, agora e para sempre. Amém. Irmãos, Deus também é um ser de bondade, é um ser bondoso, que se manifesta ao homem através do amor, da graça, da misericórdia e da longanimidade. Quem não conhece João 3,16, né? Esse texto resume, né? Alguém já denominou João 3,16 de a Bíblia em miniatura, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus se manifesta em amor, em graça, em misericórdia, em longanimidade. Mas isso não descarta absolutamente, não anula o fato de que Deus também é um Deus de justiça. A Bíblia chega, né, o escritor aos Hebreus, o apóstolo que escreveu Hebreus, chega a chamá-lo de fogo consumidor. Nosso Deus é um fogo consumidor. Por isso que a Bíblia não recomenda que nós sejamos vingativos, né? Ou vingadores. Deixa isso com Deus. E Ele mesmo fala, Ele mesmo declara: a mim pertence a vingança, e eu retribuirei. Porque, irmãos, o apóstolo nos declara que a ira do homem não eleva a justiça de Deus. A ira do homem não glorifica a Deus. Então, quando nós tentamos fazer justiça com as nossas próprias mãos, nós nos damos mal, irmãos. Porque nós somos pecadores, nós somos limitados, e nós podemos sair daquele campo de controle emocional e fazemos coisas que vão prejudicar, vão criar danos muitas vezes irreparáveis. Deixa com Deus, a Ele pertence a vingança. Ele é o Senhor de amor, graça, misericórdia e longanimidade, mas Ele também pune os rebeldes, os impenitentes, os que o rejeitam. Em sexto lugar, vamos falar sobre a verdade de Deus. A Bíblia fala que todo este mundo ele foi criado sob e pela verdade. No céu, todos são da verdade e falam a verdade, porque lá está firmado o trono da verdade. O mundo organizado passou a ser guiado pela mentira, irmãos, porque aqui o pai da mentira, quem reina aqui, é o pai da mentira. Jesus disse aos judeus incrédulos, em João 8, 43 a 47, qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade.
Quando ele profere mentira, fala da sua própria natureza, do que lhe é próprio, peculiar, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Irmãos, cada vez ou toda vez que uma pessoa rejeita a palavra de Deus, é porque ela não pertence a Deus. Ou mesmo que essa pessoa ouve a palavra, mas reage negativamente, essa pessoa está declarando através de sua atitude que ela não é filha de Deus. É um rebelde que precisa se submeter e se humilhar diante da autoridade e do domínio de Deus. Em sétimo e último lugar, irmãos, vamos falar sobre a santidade de Deus. Então, veja bem os termos santidade e santificação. Deus não precisa se santificar, porque Ele em essência já é santo, né? Mas nós nos santificamos, e para chegarmos ao ápice, a santidade, e é a natureza de Deus, o caráter de Deus, nós precisamos galgar esses degraus dessa escada que vai nos levar, né, cada dia, nos santificando. A salvação é única, uma vez salvo, salva para sempre. Cuidado com doutrinas espúrias aí na televisão, de pregadores dizendo, cuidado, você pode perder sua salvação. Não é bíblico, irmãos. A salvação é eterna. Jesus Cristo disse, dou-lhes a vida eterna. João 8, 22, não me lembro agora. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém, nem o diabo, nem o mundo, quem nos separará do amor de Cristo? Paulo pergunta e desafia as forças do inferno. Ninguém poderá nos separar do amor de Deus. Se a pessoa ela se perde, é porque ela nunca foi salva. Uma vez salvo, salvo para sempre. A palavra hebraica para ser santo é kadash, significa cortar ou separar. A ideia escriturística, está esquecendo de tomar água, né? A ideia escriturística da santidade de Deus é dupla. Em sentido original, denota que Ele é absolutamente distinto de todas as suas criaturas e é exaltado acima delas, em majestade infinita. Olha o que nos fala o escritor de Êxodo. Quem foi? Moisés, capítulo 15, versículo 11. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses, deuses criados pelas mãos humanas? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível? E essa terribilidade aqui, irmãos, não é de assombrar, de causar medo, fobia, espanto, não. Terrível no sentido dele ser extraordinariamente santo, inerentemente santo. Deus é terrivelmente santo. Então ele pergunta, né? Quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Irmãos e amigos, este é o Deus dos crentes, e diante dele devemos nos portar com temor e tremor. Não temor, fobia, mas temor, reverência.
Tremor no sentido de nos considerarmos impotentes, falíveis, humanos. Quando João visualizou teve aquela visão tremenda lá do céu, ele se sentiu um pobre coitado. O apóstolo Paulo, a mesma coisa. E os servos de Deus, todos eles tiveram essa visão da grandiosidade, da extraordinária presença de Deus. Eles se sentiam ínfimos, eles se sentiam pequenos diante da grandeza desse Deus. No Salmo capítulo 11, capítulo 2, versículos 11 e 12, declara-nos o salmista: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Tremei diante dele todas as terras, pois ele firmou o mundo para que não se abale. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Diga-se entre as nações: reina o Senhor. Irmãos, nós não devemos nos envergonhar ou ter vergonha de nos apresentarmos como filhos desse Deus. É um santo orgulho, se é que existe esse, o orgulho santo de nos apresentarmos diante desse mundo, mostrarmos para as pessoas que estão envolvidas por uma atmosfera de medo, de pessimismo, de miserabilidade, porque estão debaixo da condenação do pecado. Nós precisamos dizer para estas pessoas que há um Deus que pode transformá-los, há um Deus que pode mudá-los, há um Deus que pode regenerá-los, há um Deus que pode levantar o caído, há um Deus que pode valorizar aqueles que se sentem desvalorizados, desprestigiados. Em Atos capítulo 7, versículos 31 a 33, Moisés declara, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Olha como Moisés se sentiu ao ouvir esta voz. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplar a face de Deus, e Deus lhe disse: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Felizmente, irmãos, hoje, nos nossos dias, há muitos movimentos religiosos, igrejas que se dizem evangélicas, que estão perdendo o temor e a reverência desse Deus. Estão mais preocupados com as suas imagens, mais preocupados consigo mesmos, do que com a santidade de Deus. Não devemos negociar, irmãos, preocupados em atrairmos pessoas. Pastores de igrejas vão alterando, vão mudando a teologia, a ortodoxia, para verem os bancos cheios. Isso é bom, nós sempre temos que trabalhar para isso, mas usando os meios lícitos, biblicamente lícitos, não abrindo mão
da ortodoxia, da sã doutrina, e transformando o ambiente da igreja num ambiente de oba-oba. Não, meus irmãos. E para encerrar, eu faço-lhe uma pergunta para os que ainda não conhecem a Deus. Você conhece o meu Pai? Com P maiúsculo, não é? Mas quem tem um pai terreno, né? Pai biológico, que enche de orgulho o seu filho, esse filho tem prazer de falar para as pessoas: olha, você não conhece meu pai, mas o meu pai não existe outro igual. É o melhor pai do mundo que eu tenho. Irmãos, nós temos que fazer o mesmo em relação ao nosso Deus. Perguntarmos para as pessoas: você conhece o meu pai? Que pai extraordinário! Que exemplo de Deus é ele, como Deus que é. Todo filho tem o orgulho de falar do seu pai. Agora, quem tem um pai, né, alcoólatra, usuário, adúltero, nenhum filho gostaria de apresentar esse pai para alguém. A vergonha que ele sente de ter um pai assim. E nós, como filhos de Deus, irmãos, devemos ter o orgulho e o prazer de falarmos a respeito desse Deus, a respeito do nosso Deus. Você conhece o Deus dos crentes, você sabe como ele age em relação aos seus filhos. Nós já comentamos aqui, poderíamos dar algumas características para as pessoas que não conhecem o nosso Pai, o nosso Deus. Dizer para essas pessoas que ele é o Criador de todas as coisas, e ele, além de Criador, é o mantenedor de toda a criação, que ele é perfeito, santo e justo, que ele nos criou com propósitos definidos, propósito santo. E Langston, um teólogo do século passado, ele fala sobre esse Deus, né, como o motivo de Deus, dele existir, dele ter feito tudo, pensando primeiramente na glória dele e depois no nosso bem-estar. E nesta noite eu gostaria de encerrar falando aquelas pessoas que ainda não conhecem o nosso Deus, não conhecem este Deus. Em Apocalipse capítulo 4, versículos 8 a 11 e capítulo 5, de 8 a 14, o apóstolo João, naquela visão apocalíptica, ele declara: santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, é El Shaddai. Essa palavra está tão desgastada hoje em dia, né? Tão sublime, tão santa que é, mas as pessoas vão vulgarizando. O Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir, digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas. Irmãos, vale a pena nós comentarmos mais, falarmos mais, pregarmos mais a respeito do nosso Pai, a respeito desse Deus.
E você que ainda não tem esta convicção, você ainda que não se converteu a esse Deus, né? Você pode ser até religioso, mas a religiosidade não leva ninguém ao céu. O que vai nos levar ao céu é o nosso arrependimento do sacrifício que Cristo fez na cruz, pelos nossos pecados, morrendo em nosso lugar. Então, se você se considera um religioso ou uma religiosa, mas essa religiosidade ela não tem condições de lhe dar a certeza, a segurança que o Senhor quer que você tenha. E essa certeza e essa segurança nós só teremos se tivermos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Só visitar a igreja não resolve. Só penitências e sacrifícios também não resolvem. Minha família era extremamente praticante da sua religião, mas eles não tinham paz. Meus pais viviam na base dos vícios, da bebida e do cigarro. Muitas vezes os conflitos dentro de casa eram muito grandes, mas no dia em que meus pais deixaram, não é, a idolatria e receberam Cristo, as coisas mudaram. O ambiente da nossa casa, do nosso lar, mudou completamente. Então esse Deus, o Deus dos que creem, o Deus dos crentes, Ele pode fazer isso com você e em você, e transformar a sua vida, sua família, seus amigos, seus colegas. Ele pode fazer com que essa palavra se transforme numa semente multiplicadora. Por onde você passar, por onde você andar, você vai querer falar do Deus dos que creem, do Deus dos crentes. Receba Cristo hoje, a sua vida será com certeza totalmente transformada. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar o hino 185. Somente Cristo é o Senhor, é o Salvador. E se há alguém aqui entre nós que hoje deseja receber esse Deus como seu Deus, ou alguém que está à distância nos assistindo, aí onde você estiver, você pode tomar essa decisão hoje de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Faça isso hoje, agora. Oh
Mas assim que depois o pastor vai encerrar com a bênção, a Jacinta vai estar orando, depois o pastor, e depois a nossa divisa, né? Senhor nosso Deus, meu Pai querido, nós te louvamos, Pai, te agradecemos por esses momentos tão preciosos que passamos aqui em comunhão com os nossos irmãos, oferecendo esse culto a Ti. Amém. Que o Senhor possa ter recebido cheiro suave, Pai, nossa adoração, nosso louvor, Pai, que a Tua palavra aqui, que o Senhor transmitiu a nós, através do Teu servo, pastor Joel, possa ter encontrado lugar em cada coração, que saímos daqui edificados, alimentados. E se por acaso, Pai, houver aqui alguém que ainda não tem a certeza da vida eterna, que ainda não se tornou seu filho, que for apenas criatura do Senhor, que possa ter entendido, Pai, que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, sem o qual ninguém verá o Senhor, Pai, e que possam entender que Jesus é o único caminho, possa recebê-lo como Senhor e Salvador, se tornarem seus filhos, serem selados pelo Teu Espírito nessa noite. Pai, muito obrigado por cada um presente aqui neste e leva cada um debaixo dos Teus cuidados, Pai. Que o Senhor nos abençoe. Seja, Pai, com aqueles que estão em casa, que não puderam estar aqui, enfermos, Pai. Cuida de cada um deles. E te louvamos e agradecemos por aqueles que já estão aqui restaurados, Pai. Pai, obrigada, Senhor. Pela Marcela, pelo Moisés, Pai, que estão aqui já recuperados. Nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te adoramos, Pai. Em nome de Jesus. Nossa divisa, depois o pastor encerrará. Todos, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? E agora que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça bendita e redentora de Jesus Cristo, o glorioso Filho, a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito, sejam conosco e com todo o povo de Deus pela face da terra espalhada, desde agora e para todos sempre. Amém.